a vivência da experiência desportiva, né, a vivência da intensificação da experiência desportiva, é a vivência da intensificação da intencionalidade do modo fenomenológico existencial de nós sermos da ação. A vivência desportiva é a vivência da ação, que é fenomenológico existencial, dialógica, compreensiva, implicativa, gestaltificativa. Não é? Todos esses elementos são constituintes, são características da vivência fenomenológica da ação, que se constitui como experiência desportiva, como intensificação da experiência desportiva, que é a própria intensificação da vivência fenomenológica da ação. Além dessas características, depois a gente pode comentar, né? A vivência fenomenológica existencial da experiência desportiva, enquanto vivência fenomenológica da ação, né, se dá num modo de sermos que não é dicotomia sujeito e objeto, já que é o modo de ser do ator, né, se dá num modo de sermos que é cognição, no sentido da consciência fenomenológica e existencial, que é pré-reflexiva, que é pré-conceitual, né? A vivência fenomenológica da ação, que é a experiência desportiva, né? É desproposital, né? Fenomenológica, é dialógica, é desdobramento de possibilidades e, portanto, é desproposital. E ainda, não se dá no modo de sermos da causalidade, das relações de causa e efeito. A experiência desportiva não é pragmática, ela está fora dos usos, dos úteis e das utilidades, né? E ainda a experiência desportiva, enquanto experiência fenomenológica do desdobramento da ação, está fora do modo de sermos da realidade, né? O modo de sermos da realidade é o modo de sermos do acontecido, né? E a experiência fenomenológica existencial da ação, que é a experiência desportiva, é a experiência do acontecer, a experiência da ação, do desdobramento fenomenológico existencial de possibilidades, né? Quer dizer que ela não é o modo de sermos da realidade, uma vez que o modo de sermos da realidade é o modo de sermos do acontecido, é o modo de sermos da coisa, é o modo de sermos do ente, e a experiência do ente, né? E a experiência desportiva se dá no modo fenomenológico existencial de nós sermos do pré-ente, ou seja, do presente. O presente é a vivência fenomenológica existencial da ação, na qual se constitui a experiência desportiva, né? Então, enquanto experiência desportiva, né, que se dá no modo fenomenológico existencial de nós sermos, a vivência desportiva é eminentemente dialógica, né? Então, essa característica é uma característica fundamental da experiência desportiva. E é importante nós entendermos que a dialogicidade no modo fenomenológico existencial de nós sermos, e portanto no modo de sermos da experiência desportiva, a dialogicidade é como Buber dizia, né? Ela pode se dar na relação com a natureza não humana, ela pode se dar na relação entre seres humanos e ela pode se dar na relação com o sagrado, né? A dialógica, né, fenomenológica na experiência desportiva, em primeiro lugar, se caracteriza como uma relação com a diferença, a relação com o tu, né? Em que há um compartilhamento de sentido entre eu e tu, né? Na dialógica eu-tu, nós estamos fora do modo de sermos dos sujeitos e do objeto, que é o modo de sermos do acontecido. Nós estamos no modo de ser do acontecer. O modo de ser do acontecer é dialógico. Por ser fenomenológico existencial, ele é dialógico, né? E enquanto um modo dialógico de nós sermos, ele é relação com uma diferença.
relação com a alteridade. Ele é uma relação eu-tu, né? Que se dá numa relação com a natureza não humana, né? Que se dá na relação entre seres humanos e que se dá na relação com o sagrado. Né? Então, na experiência desportiva, né? O nadador, por exemplo, ao nadar, né? Ele não se relaciona com a água como um objeto. A água para ele é um tu, né? E o bom nadador, ele sabe que toda experiência desportiva, né? Toda experiência da performance dele enquanto nadador, né? Se dá na dialógica dessa relação entre ele e a água, né? Existe uma qualidade específica dessa dialógica, da valorização da água como tu, né? E da valorização do nadador enquanto ator, enquanto eu, na relação dialógica com esta água, que não é um objeto, que é um tu especificamente, né? É a otimização dessa relação eu-tu entre o nadador e a água que permite que o nadador desenvolva uma boa performance de natação. Né? No esporte que se joga com bola, por exemplo, né? A bola, né? Não é um objeto. No momento da experiência desportiva, né? A bola está completamente desprovida de sua condição de coisa. A bola não é uma coisa. A bola não é um objeto. A bola não é um isso. A bola é especificamente um tu. E a relação do atleta com a bola é a relação do atleta com um tu. Não se trata, evidentemente, de um tu humano. A bola não é um tu humano, né? Mas a bola é um tu da natureza não humana. Né? E a performance do atleta de um esporte com bola, né, se constitui como uma dialógica específica entre ele e a bola. Né? Mas a vivência de multiplicidades, né, de possibilidades é múltipla. Né? Então, ao mesmo tempo que o atleta tem uma relação eu-tu com a bola, ele vivencia uma relação eu-tu com o chão, por exemplo. Né? Ele vivencia uma relação eu-tu com o pulmão dele. Ele vivencia uma relação eu-tu com o oxigênio. E é a vivência da multiplicidade dessas relações que constitui especificamente a característica da implicação, da vivência fenomenológica, existencial e dialógica. Né? É a articulação gestaltificativa dessa multiplicidade de relações dialógicas na constituição da consciência do atleta e na sua performance enquanto ação, na intensificação da experiência desportiva. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, o atleta também tem uma dialógica com a torcida. Né? O atleta também tem uma dialógica interhumana, né? Com aquela multidão ululante que está ao redor dele. Né? Mas essa dialógica não é suplantada pela dialógica da relação dele com os companheiros do seu time. Os demais atletas que são companheiros no seu time. Né? Essas relações, né, a dialógica interhumana do atleta com o time, né, é extremamente rica, é extremamente dinâmica e é artística. Né? A dialógica envolve um compartilhamento de sentido, né? Um compartilhamento da vivência de sentido, de modo tal que os atletas ou as pessoas, em qualquer circunstância, né, que vivenciam a experiência dialógica, produzem sentido juntas e compartilham não só o sentido produzido, como a própria produção de sentido fenomenológico. Né? Então, a experiência do atleta, né, na multiplicidade de possibilidades que ele vivencia, né, se dá enquanto multiplicidade de relações dialógicas. Né? É uma dialógica com o chão, com a gravidade, né?
é a dialógica com a bola, né? É a dialógica com os companheiros do time, né? 6, 10, 12 companheiros de time, né? É a dialógica com o outro time, dele enquanto indivíduo, com o outro, os elementos do outro time, como tu, o outro time enquanto um conjunto como tu, a relação dele individualmente, né, com o outro time como tu, a relação dele individualmente com cada atleta individual do outro time como tu, a relação dele com os atletas do seu próprio time, né, cada um deles como tu e o coletivo deles como tu, a relação do atleta enquanto parte do seu time com o outro time enquanto coletivo, né? Então, a implicação, né, significa como multiplicidade, né, a simultaneidade de uma multiplicidade de relações que são dialógicas, né? Relação com elementos da natureza não humana, né, como a bola, como a água, como o ar, para um atleta que pratica voo livre, né? A bola de tênis, por exemplo, né? A montanha para um montanhista, né? A pedra para um montanhista, com os quais os atletas desenvolvem uma relação dialógica com uma natureza que é não humana, né? A relação dialógica do atleta com os outros seres humanos do seu próprio time e do outro time, do time adversário, né? E com a torcida como um todo, né? Rola toda uma relação dialógica entre os vários elementos humanos, né? Da performance da partida desportiva, né? E rola até a relação com o sagrado, né? Quando o atleta que é dado a relação com o sagrado, né, se entrega a essa relação como um elemento de potencialização de sua performance desportiva. Então, a performance desportiva, a experiência desportiva, né, a vivência, né, do desporto, né, a vivência desportiva, ela é fenomenológico existencial, ela é o modo fenomenológico existencial de nós sermos da ação, e enquanto modo fenomenológico existencial de nós sermos da ação, ela é implicação, ela é multiplicidade de relações, relações essas que são relações dialógicas. No momento que dura a experiência desportiva, a vivência da experiência desportiva, as relações do atleta, né, com os vários elementos presentes na situação, é uma relação dialógica, com elementos não humanos da situação, com os elementos humanos da situação e mesmo com os elementos sagrados da situação. Então, a dialógica, né, enquanto constituinte intrínseco, inerente da experiência fenomenológica existencial da ação, o dialógico é um componente fundamental, né, da vivência da experiência esportiva, né, da vivência do desporto, da vivência do desportamento, né, da intensificação da experiência desportiva, né, a implicação com a multiplicidade e a dialogicidade com cada um dos elementos dessa multiplicidade. De um modo tal que essa implicação, essa multiplicidade de relações dialógicas que se constitui na ação, na intensificação da ação durante a vivência desportiva, né, a qualidade dessa dialógica é intimamente relacionada à qualidade do desempenho do atleta, à qualidade da performance do atleta, à qualidade da experimentação, né, e da perícia do atleta, né, na vivência da experiência esportiva, na performance da experiência esportiva. Dialógica e experiência desportiva são intrinsecamente conjugadas. A dialógica, a qualidade da dialógica na vivência do atleta da experiência desportiva
é intimamente determinante da qualidade da própria perícia do atleta na vivência da performance da experiência desportiva.